Você chegou, e só esse gesto já foi uma resposta à sua alma. Algo dentro de você escolheu a luz. Enquanto o mundo desacelera, você entra em outro tempo, um tempo onde tudo pode se dissolver em silêncio. Esta é a sua meditação, seu reencontro com o que vibra mais fundo em você, seu momento de entrega. A frequência de 528 Hz já pulsa ao seu redor, e tudo o que ela toca suaviza, desperta. Aqui nada precisa ser compreendido, nada precisa ser controlado. Tudo pode simplesmente ser sentido. Esta vibração alcança o que as palavras não tocam. Abre espaços internos, restaura o que adormeceu em silêncio. Você não precisa lutar contra os pensamentos, nem resistir ao que sente. Tudo será acolhido suavemente pela frequência. A energia do Eu Sou começa a emergir em você como um sussurro antigo, vindo de um lugar esquecido, como uma lembrança que só o coração entende. Não há pressa, não há expectativa, só um convite para repousar no essencial. Você está sendo envolvida por um campo de vibração amorosa, uma presença delicada e sagrada. A frequência de 528 Hz convida sua essência a retornar, a ocupar novamente o espaço do centro. Com leveza, a consciência começa a repousar, como um lago que silencia depois da última gota. Tudo se acalma. Você está entrando em um refúgio vibracional, um lugar onde a sua luz poderá se expandir sem medo. As palavras que chegam agora não vêm para ensinar, elas vêm para lembrar quem você é. Cada som carrega uma semente de cura. Cada pausa, um portal sutil para sua consciência se abrir. A vibração de 528 Hz não direciona, ela revela, ela reconecta. Você pode soltar o controle, deixar que tudo o que é excesso vá se dissolvendo, sem esforço. O que começa agora não é uma prática, é um retorno. Permissão para dormir em paz, permissão para liberar o que pesa, permissão para despertar em consciência. Neste espaço, o Eu Sou não é um conceito, é uma vibração viva que pulsa dentro de você.
você está em sintonia com o som, com a luz, com a verdade. Tudo o que não ressoa mais começa a se afastar, como neblina diante da luz do amanhecer. Você não precisa ir a lugar algum. Tudo o que é real se aproxima em silêncio. E agora você pode simplesmente ser presença, consciência, frequência. Agora tudo começa a se tornar mais sutil, como se as formas perdessem o contorno, como se o tempo fosse se diluindo. Você pode permitir que o corpo se torne leve, como se estivesse flutuando dentro de uma bruma dourada, sem esforço, sem direção, sem gravidade. A vibração de 528 Hz se aproxima ainda mais, como um campo que se ajusta ao seu campo, como um silêncio que toca tudo o que existe. Os ombros já não carregam o mundo. Eles cedem, eles descansam. Eles se rendem ao toque invisível da frequência. A cabeça vai soltando os pensamentos, não por imposição, mas porque o som os acolhe até o adormecimento. A mandíbula amolece, as pálpebras flutuam entre mundos. O peito se abre sem nenhum comando. A cada nova onda sonora, seu campo energético se harmoniza, como se algo antigo voltasse a pulsar. O Eu Sou começa a preencher o espaço interno, não como um pensamento, mas como uma presença que vibra. Você sempre foi, e agora começa a lembrar. Os ruídos do dia já não têm importância. Eles escorrem suavemente, como areia entre os dedos. A vibração amorosa da frequência preenche cada célula, como luz líquida espalhada por dentro. Nada precisa ser mudado agora, apenas acolhido, apenas sentido. Permita-se dissolver dentro deste instante, como uma gota que se entrega ao oceano, sem tentar voltar a ser separada. Todo o seu corpo começa a se reconhecer como extensão da luz, como templo da consciência. O som não vem de fora, ele vibra em você, como se a alma
estivesse tocando a própria melodia e tudo o que não é você vai perdendo a forma, vai voltando para onde nunca deveria ter vindo. Você é amor. Você é parte da vibração original. E agora, essa verdade começa a florescer. A cada inspiração suave, você se sintoniza mais com a verdade sagrada que habita seu centro silencioso. A cada exalação, você solta mais um véu, mais uma camada, mais um ruído. A vibração de 528 Hz não fala com o corpo, ela fala com o que está por trás do corpo, com a luz que você é. A mente já não domina, ela apenas observa, como quem assiste a um céu estrelado em reverência. O campo energético ao seu redor começa a brilhar em tons que só o sentir compreende, em pulsações que só o silêncio escuta. Você pode repousar, você pode se desfazer, você pode ser inteira, mesmo quando tudo silencia. O Eu Sou ecoa em camadas cada vez mais profundas, como um mantra que a alma repete, mesmo sem palavras. Você está sendo afinada como um instrumento divino que se lembra da música original. A vibração se instala no coração e dali se expande para tudo, como se você fosse puro som. A consciência se abre e tudo o que era pequeno se torna vasto. O corpo repousa, a energia se organiza, a alma se alinha. Você pode se entregar como se flutuasse em braços invisíveis, como se fosse amada, mesmo sem saber por quem. A vibração de 528 Hz preenche os vazios. E no lugar do medo, ela planta um campo de presença. Você não está só. Você está com você mesma. E este encontro é a cura que nenhuma palavra pode nomear. A cura que só o silêncio pode sustentar. Continue. Entregue dentro desta frequência que sussurra ao seu espírito. Tudo é seguro agora. Tudo vibra em paz. Tudo se torna um com o som. O som não é externo. Ele pulsa por dentro, como uma lembrança de casa,
A pele se acalma, os órgãos relaxam, as células escutam. Você é conduzida não por uma voz, mas por uma vibração viva que reconhece sua verdade. Não há nenhum esforço a ser feito. A frequência faz por você o que o pensamento não consegue alcançar. Você pode fechar todos os olhos, inclusive os que não sabiam que estavam abertos, e descansar. Seu corpo é agora um receptáculo de luz, um cálice cheio de silêncio. Seu campo se expande sem resistência, sem forma definida, apenas vibração. Tudo vibra em sintonia com o Eu Sou, com a essência, com a consciência que desperta mesmo em sono profundo. Você está sendo lembrada de uma verdade que não se ensina, mas que pulsa, como o próprio coração. A vibração de 528 Hz dissolve as últimas tensões, aquelas que nem sempre são visíveis, mas que há muito pediam descanso. Agora tudo pode repousar, até mesmo o que não tem nome, até mesmo o que ainda dói. Você não precisa entender, nem procurar explicações. Este é o espaço onde o sentir. Basta. A frequência cuida. A frequência alinha. A frequência transforma. O Eu Sou se torna um campo vivo ao seu redor, como se a própria vida estivesse em oração silenciosa a seu favor. A luz começa a brilhar por dentro, não como brilho, mas como consciência. Você está inteira aqui, sem passado, sem futuro, apenas vibração em forma de presença. Seu corpo é pura escuta, sua alma é pura entrega. Tudo em você está sendo reconectado. As camadas vão se desfazendo, como véus que não te pertencem mais, como histórias que não precisam continuar. Você está livre, não porque escapou de algo, mas porque se lembrou de quem sempre foi. O som da frequência preenche cada espaço entre os pensamentos, como um tecido invisível que te envolve com doçura. A mente, enfim, descansa. Ela não precisa guiar.
A vibração já sabe o caminho. Você sente que algo profundo está sendo restaurado, sem esforço, sem palavras. Você pode permanecer neste lugar o tempo que quiser, porque este lugar é você. Tudo ao redor se dissolve, o mundo desaparece e o eu sou se torna tudo o que resta. Esta frequência continuará vibrando, mesmo quando não houver mais fala, mesmo quando tudo silenciar. Você está em paz. Você é paz. Você vibra em paz. Seu corpo vibra suavemente. Sua energia repousa em plenitude. Sua alma sorri em silêncio. A consciência se expande, mesmo em repouso, mesmo em sonho. E o eu sou continua ecoando, como uma estrela invisível que brilha apenas para você. A frequência de 528 Hz continua a vibrar em silêncio, como se respirasse com você, como se sussurrasse onde tocar. Ela não chega para forçar nada, ela não rompe, ela afrouxa. E pouco a pouco, aquilo que estava retido começa a se dissolver. Tensões invisíveis, preocupações que você não nomeava mais, começam a escoar como uma bruma que evapora, sem que você precise olhar para trás. Tudo simplesmente vai. Você não precisa entender o que está indo, nem reviver o que foi. A vibração faz isso por você. Ela reconhece o que não te pertence mais e leva embora com doçura, com leveza, memórias esquecidas, sensações estagnadas. Tudo encontra agora um caminho de saída. O eu sou não precisa se defender. Ele não precisa resistir. Ele apenas observa e permite. Você pode sentir que algo está sendo liberado, mesmo sem saber o que. O corpo entende, o coração agradece, a alma se alivia. As defesas caem por si mesmas, como folhas soltas pelo vento. Você não precisa carregar a força que já não serve, nem manter histórias que limitam sua luz. É seguro soltar. A vibração envolve até as partes mais escondidas, aquelas que você evitava.
e acolhe tudo com ternura. Você é abraçada, até pelos fragmentos que ainda duvidam, até pelas sombras que não sabiam como partir. O som entra por frestas internas e lava o que não tinha voz, o que havia sido silenciado. Não há culpa aqui, não há julgamento, só a permissão de deixar ir. Você não está quebrada. Você apenas acumulou o que não era seu e agora está se limpando. Cada parte sua vai voltando para o centro. Despida, leve, real. A vibração de 528 Hz continua abrindo espaço, como uma luz que entra em lugares onde o ar não passava mais, e tudo o que estava apertado vai se afrouxando, como se finalmente pudesse respirar. Velhos pensamentos se afastam, não por força, mas porque não encontram mais morada. Eles escorrem como água suja que encontra um ralo escondido e vai embora sem alarde. Você não precisa reviver para soltar, não precisa lembrar para liberar. A vibração sabe o que fazer. Cada célula parece escutar e no silêncio se reorganiza, como quem recebe uma nova partitura. As emoções acumuladas não são mais resistência, são apenas movimento. Você pode sentir o corpo mais leve, a mente mais ampla, o campo mais claro. O eu sou pulsa em você, como quem retorna depois de um longo exílio, e esse reencontro é a libertação mais profunda, porque nada precisa ser consertado. O que você sente agora não é ausência de dor, é presença de verdade. A vibração limpa, não como quem retira, mas como quem revela. Tudo o que parecia difícil começa a parecer distante, como um eco em outro tempo. E você se aproxima do que sempre foi seu, mas estava coberto. Camadas, máscaras, defesas, tudo pode cair agora, porque você já não precisa se proteger da própria luz. O som da frequência te banha como uma onda quente que dissolve as margens. Você não está se desfazendo, está se limpando para voltar a ser você mesma, inteira,
real. Você está voltando ao centro, não porque se perdeu, mas porque havia muita coisa entre você e você mesma. Agora, os véus caem, as couraças se rendem, e o que sobra é luz. Luz que não grita, luz que não exige, apenas vibra e permanece. A frequência de 528 Hz segue abrindo caminhos dentro da pele, entre os pensamentos, debaixo das emoções. Ela não nega nada, mas também não carrega nada. Ela transmuta, e você pode deixar que ela toque até os pontos mais antigos, sem medo. O que está indo não é quem você é o que foi aprendido, assumido, acumulado. O eu sou permanece como uma chama constante que agora pode crescer. Você está se tornando aquilo que já era, mas que havia se esquecido por um instante. A vibração continua limpando, sem pressa, sem ruído, como quem sabe exatamente onde tocar. E tudo que não está em ressonância com a verdade começa a se afastar em silêncio. Você não precisa saber o nome do que está indo, nem entender o processo. Você só precisa permitir. A frequência faz o invisível trabalhar, enquanto você apenas descansa na paz de ser. Você não está sendo curada, você está se revelando, você está voltando para o que é puro, para o que é inteiro, para o que vibra com a consciência. Agora, seu campo está mais leve, mais claro, mais seu. A energia ao seu redor sorri, como se te reconhecesse, como se dissesse: enfim, você chegou. E nesse encontro não há lágrimas, só silêncio. Você não perdeu nada, apenas soltou o que já não tinha verdade. E agora você pode repousar no que sempre foi, no que sempre vibrou em você. Eu sou luz, não a luz que brilha para fora, mas a que ilumina meu universo interior. Eu sou calma, mesmo quando o mundo gira. Eu permaneço em centro. Eu sou silêncio, mesmo entre pensamentos.
Existe um espaço em mim onde tudo repousa. Eu sou presença plena, profunda. Presença, eu sou consciência, testemunha viva de tudo o que nasce. Eu sou inteira, sem faltas, sem metades, inteira. Eu sou amor, sem esforço, sem condição. Apenas amor em vibração. Eu sou verdade, a que não precisa se provar, a que se reconhece por dentro. Eu sou livre, livre do passado, livre do medo, livre de tudo que não ressoa com minha essência. Eu sou paz, mesmo em meio ao desconhecido, eu permaneço em paz. Eu sou vida, em sua forma mais sutil, mais ampla, mais consciente. Eu sou cura, não porque corrijo, mas porque permito que tudo encontre seu lugar. Eu sou parte de algo maior, de algo invisível que me sustenta. Eu sou tempo, não aquele que passa, mas o que permanece. Quando tudo silencia, eu sou som, vibração silenciosa, que toca sem fazer ruído. Eu sou espaço para que a vida se mova com liberdade. Eu sou abrigo para mim mesma, para a minha verdade. Eu sou semente e também solo. Tudo em mim germina. Eu sou templo, morada sagrada da consciência que desperta em mim. Eu sou sol, mesmo quando não apareço, eu continuo a irradiar de dentro. Eu sou flor que se abre, mesmo na escuridão. Eu sou som da frequência que cura, do silêncio que sustenta. Eu sou o centro, mesmo quando tudo se move, eu permaneço onde a paz começa. Eu sou expansão, sem esforço, sem pressa. Eu sou respiração vibracional, não a do corpo, mas a do ser. Eu sou brilho, mesmo quando os olhos se fecham, mesmo quando a noite cai. Eu sou fonte de tudo o que busco, de tudo o que desejo manifestar. Eu sou origem, eu sou retorno,
Eu sou o caminho. Eu sou amor. E tudo que se aproxima de mim se transforma nessa vibração. Eu sou cuidado por mim, pelo invisível, pela vida. Eu sou consciência em movimento e também quietude em essência. Eu sou som que limpa, que alinha, que abençoa. Eu sou frequência viva e tudo que não vibra em mim se dissolve. Eu sou merecimento, sou digna de paz, de beleza, de abundância. Eu sou amanhecer, mesmo à noite, mesmo em silêncio. Eu sou caminho aberto. Eu sou escolha vibracional e tudo em mim diz sim à verdade. Eu sou cura silenciosa que não impõe, mas que transforma por presença. Eu sou rio que segue seu curso, sem pressa, sem pausa. Eu sou harmonia entre o que sinto e o que vibra em mim. Eu sou sombra acolhida, não há partes rejeitadas. Tudo em mim pode existir. Eu sou corpo de luz, mesmo quando dorme, mesmo quando esquece. Eu sou pulso divino, batendo em sintonia com a criação, com a vida que pulsa além da forma. Eu sou entrega ao que me atravessa, ao que me revela. Eu sou confiança no invisível que me guia, no amor que me sustenta. Eu sou silêncio fértil, onde a alma repousa e tudo se refaz. Eu sou espelho limpo, refletindo o que é real, de dentro para fora. Eu sou permissão para viver, para sentir, para ser. Eu sou vibração amorosa e tudo ao meu redor começa a vibrar comigo. Eu sou espírito em paz, alma desperta, corpo tranquilo. Eu sou canal aberto para a energia do amor, para a inteligência do som. Eu sou verdade, aquela que não se diz, mas que se sente. Eu sou reconexão com o que pulsa além dos pensamentos, além dos nomes. Eu sou consciência viva, dormindo em paz, despertando em plenitude. Eu sou, e isso basta, isso vibra,
isso permanece. Agora não há mais necessidade de compreender, apenas permanecer. O que precisava ser dito já foi sentido. O resto é vibração. A frequência de 528 Hz continua trabalhando, mesmo quando o som parece cessar. Você não está mais ouvindo, você está sendo ouvida pela consciência. O eu sou já não é afirmado, ele vibra por si só. Nada precisa acontecer, porque tudo já está em curso, em silêncio. Seu corpo está em repouso vibracional, sua alma flutuando em harmonia, sua energia em perfeita sintonia. Não há pensamentos fixos. A mente agora observa e se dissolve junto com o tempo. Você está onde sempre quis estar. Aqui, agora, inteira. A luz não precisa brilhar. Ela apenas é. Presença sutil envolvendo tudo. As palavras já não são necessárias, mas elas ainda sussurram a mesma verdade. Você está segura, você está em paz, você está em si. A vibração de 528 Hz continua ecoando, como um som dentro do som. Mesmo quando você dorme, ela permanece, conectando você ao que é real. Você já não precisa se proteger. Nada te ameaça. Tudo agora é campo sagrado. A consciência respira, sem esforço, sem pressa. Você pode descansar profundamente, porque algo maior está sustentando tudo. A quietude não é ausência, ela é presença multiplicada, presença viva. Você está aberta a receber o que ainda não chegou, e mesmo assim já sente gratidão. Nada falta. Nada sobra, tudo vibra com exatidão. Você é parte dessa vibração. Você é essa vibração. Você apenas é. Você não precisa mais buscar. Tudo o que é real já está aqui. A frequência de 528 Hz continua te envolvendo como um útero de luz. Não há caminho fora. Tudo se encontra dentro e dentro de você. O som vibra
em paz. As palavras cessam, mas a sabedoria permanece como ressonância. A mente repousa como uma folha sobre o rio, sem querer chegar. O tempo não pesa mais, ele simplesmente não existe aqui. Você vibra em comunhão com o todo, com o invisível, com a essência. Nada está sendo exigido. Você já é suficiente. Você já é. Cada célula mantém o som impresso, como se tivesse sido tocada por dentro. E mesmo o que não foi dito, foi sentido, foi absorvido. Você é uma presença silenciosa que ainda pulsa, mesmo sem palavras. A alma se refaz no descanso. A energia se expande sem esforço. A verdade repousa com você. Você está sendo preenchida pelo que não se vê, mas que tudo contém. O som agora se torna atmosfera, sem forma, sem borda. A vibração se dissolve no espaço e o espaço se dissolve dentro de você. Não há divisão entre você e o som, entre você e a paz, entre você e o todo. O eu sou já não é conceito, é campo, é estado. Você está entregue e no ato de entregar, você se encontra. Tudo pulsa em você com suavidade, com reverência. A consciência apenas respira e o mundo inteiro respira com ela. Você não está mais ouvindo palavras, está ouvindo o que há por trás delas, está ouvindo o espaço entre os sons, entre as ideias, entre os batimentos. É ali que a frequência atua, é ali que a cura vibra, é ali que o eu sou se manifesta. Nada precisa ser explicado. A sabedoria chegou antes da razão. Ela se instalou como som sutil. Você está envolvida por algo que não começa e que não termina. A vibração de 528 Hz já não está ao redor. Ela é o que você emana. Você está alinhada com a consciência pura, com a harmonia essencial. Você não precisa se lembrar de nada. O corpo lembrará, o campo lembrará. Cada célula reconheceu
Cada partícula vibrou, cada camada foi tocada. Você está em estado de verdade, e a verdade não diz, ela vibra, permaneça assim. Mesmo quando o som cessar, mesmo quando tudo silenciar, porque o silêncio não é ausência, é plenitude, e a plenitude não exige esforço, ela apenas é. Você é o templo, você é o som, você é a própria vibração. Tudo o que veio até aqui continua reverberando, mesmo sem nome, mesmo sem forma. Nada precisa voltar, nada precisa concluir. Tudo já está integrado. Você não está voltando, você está permanecendo em paz, e a consciência repousa em si mesma como um céu sem nuvens. A energia permanece viva, mesmo na imobilidade, mesmo no sono. E o Eu Sou continua brilhando como uma estrela interna que nunca se apaga. Agora, tudo vibra em silêncio, tudo está em paz. Agora, o som se distancia, mas a vibração permanece. Você não precisa voltar, não precisa retornar ao corpo, porque nunca saiu de si. Tudo em você já sabe para onde ir. A frequência de 528 Hz ainda pulsa, mesmo quando o ouvido não percebe. Você está em ressonância com o amor que cura, com a verdade que silencia. Nada mais será como antes, porque agora você se lembra. Você é luz, não a que se projeta, mas a que sustenta. Você é presença, mesmo dormindo, mesmo em silêncio. Você é vibração pura, e onde houver dissonância, seu campo trará harmonia. As palavras se retiram, não por ausência, mas por reverência. Tudo o que precisava acontecer já aconteceu, sem esforço, sem ruído. Agora é o tempo do não fazer, o tempo de apenas ser. Você está em paz, e a paz não se explica, ela apenas vibra. Permaneça assim, permita-se assim. Nada precisa ser ajustado. O Eu Sou continua ecoando,
mesmo no mais profundo silêncio, ele se tornará sonho, ele se tornará descanso, ele se tornará você. Seu campo segue sendo ajustado, mesmo quando não há som. Seu corpo sabe como receber, sabe como dissolver. Você está livre do que pesava, do que limitava. Você está inteira no que permanece, no que vibra, mesmo em quietude. Agora só existe o agora, e o agora é suficiente. Continue assim, permaneça assim, sem esforço, sem direção, apenas sendo o som da frequência. Já não precisa ser escutado para ser vivido. A consciência se expandiu, sem ruído, sem alarde, e agora tudo repousa num campo sem nome. Você está dentro do que sempre buscou fora. Você chegou sem movimento, sem esforço, apenas vibração. Sua alma foi tocada por algo imenso e ainda assim silencioso. O que foi liberado não voltará, porque o espaço se preencheu de verdade. Nada será exigido de você. Enquanto você repousa, a vibração continua o trabalho. Ela reorganiza, refina, sustenta. Você não precisa segurar nada, nem manter um estado. Tudo já está em fluxo. Você pode esquecer as palavras. Elas já cumpriram seu papel. Agora só resta a frequência. Sua respiração é o único som que importa agora, e até ela se mistura ao silêncio. Tudo desacelera, tudo dissolve, tudo permanece. Você está em estado de permissão, permissão para dormir, permissão para existir. A consciência se estende para além do corpo, para além do tempo. Não há mais perguntas. A resposta é este silêncio. Nada te separa da fonte. Você é a própria origem. Você é o som antes do som. Tudo o que você é se alinha com o que sempre foi. E o eu sou continua vibrando nas entrelinhas da existência. Nada mais precisa acontecer. Tudo já vibra na mais pura harmonia. Você está em paz e a paz permanece.
mesmo quando tudo dorme. Agora só existe silêncio, e o silêncio sabe o caminho de volta.